Boa tarde, doutora. Boa tarde, amor, amores. Caraca, a gente já foi passear, eu e Lara, verdade. A Lara não adianta. A Lara, todo o pessoal aqui da Vila Maria Alta, do bairro, conhece ela. O pessoal do posto de saúde, o pessoal da padaria, o pessoal do mercado, o pessoal ali. Todo mundo sabe como Lara é. Às vezes eu fico até com vergonha, porque ela pula nas pessoas pra brincar mesmo, né? E eu nunca vi. As pessoas falam, né, que nunca vi uma cachorrinha tão boazinha, é verdade. Né? A Lara nunca avançou em ninguém, ela só não gosta de gato mesmo. Tava falando com a menina do posto agora de saúde que eu conheço ela, a gente tava voltando do passeio. Falei assim, ela não gosta de gato porque o gato furou o olho dela, né? Então quando ela veio, a memória do cachorro, isso aconteceu, a Lara tinha 1 ano de idade, né? Nós morávamos em Boa Viagem. É verdade. Aí eu tava falando pra ela, eu falei assim, não adianta. A memória do cachorro, ela é fantástica, né? É, o cachorro, ele não tem raciocínio. Todo mundo sabe disso, né? Só vocês estudarem um pouco a vida, né? A forma de ser. Eu ando, né? Esse tempo que eu tô muito, muito com a Lara, isso aconteceu na época que eu morava no Recife, mas quando eu morava lá no outro prédio, mas quando eu morava no outro prédio eu tava estudando, então não tinha muito como pesquisar as coisas da Lara. Então, nessa fase agora, eu tô mais pesquisando as coisas da Lara, porque o que acontece para estudar alguma coisa de filme, de literatura, que nem ontem eu vi um filme com a minha mãe muito bom também. Eu falei, mãe, a senhora não conhece, né? É da francesa, literatura francesa, o Conde. Aí a gente começou a assistir, né? Aí ela falou assim, nossa, é fantástico. Eu falei, pois é. Né? Então, assim, eu leio alguma coisa para poder adquirir um pouco mais de conhecimento, de informação, que isso é necessário, né? Não estou em tratamento, mas, porém, a gente vai exercendo, né? Exercitando ali sempre a memória, sempre né, o cérebro, verdade. Isso é para todo ser humano, porque tem um ditado que fala, né, mente vazia é a oficina daquele que é fedorento, que cheira enxofre. É verdade. Então, era o Conde de Monte Cristo, né? E a gente começou a assistir o filme ontem e minha mãe falou: "Caraca, que fantástico, né? A fotografia daquele filme de 2024 tem o 2, assisti ontem na Telecine. Verdade, é bom, né? Enfim, então, é verdade, né? Eu voltei do Recife com 20 centavos a história da caixa. É totalmente verdade, eu não tinha R$ 1 para trocar a caixa da Lara, né? E quando eu tive alta aqui em São Paulo da psiquiatria, né? Não da neuro, da psiquiatria. A da neuro eu não tem alta, né? A neurociência não tem essa de alta, a neurociência tem avaliação de positivo, né? Eu fiquei com eles até abril de 2022. E aí eu comecei a pagar com o meu trabalho o restante do tratamento, né? Tanto que quando eu tive alta em outubro de 2021 para procurar trabalho, né, que veio a Fernandes Mera para fazer treinamento. É verdade, né? Por isso que também eu não podia ficar, porque uma empresa que não dava um benefício de condução não tinha como que eu ia me bancar, né? Enfim, então ainda eu fui, né? Minha mãe me ajudou, ainda fui fazer treinamento com eles. Depois eu fiz na Lopes consultoria também, na MRV também, né? Acho que na Lopes eu fiquei 3 dias e na MRV eu fui, fiz a entrevista, eles me aprovaram, mas eu não quis porque era a mesma coisa, né? E enfim, aí eu peguei, foi aí logo depois que eu achei a Enjoy, né? E eu comecei a trabalhar na Enjoy, né? Em outubro para novembro de 2021. E foi com o meu primeiro salário da Enjoy que eu já paguei meu primeiro aluguel. É verdade, depois da alta, né? Aí veio, né? Aí quando eu entrei na Prime, na Prime, aí eu já comecei a pagar minhas contas e também a pagar os atrasados dos neuros, né? Porque era R$ 750 que eles cobravam. É verdade, galera. Então, assim, quando eu tive alta em 2021 da psiquiatria, né? De todo aquele processo de depois pós-Covid, verdade, pós-AVC, pós-tudo essa bagunça de celular, vai trabalhar, mulher. É verdade. Eu estava com os meus 20 centavos que eu trouxe. Eu falei assim, não é vergonha contar moedinha. Vergonha é fazer ruindade. É achar que
é achar que relação doente é amor, né? É verdade. Qual foi a exposição que vocês viram ontem? Eu com a minha mãe, ou com a minha tia, com meus primos? Nenhuma, né? É verdade, nenhuma. Né? Qual foi a exposição que vocês viram eu com meu aniversário? Numa comemoração nenhuma. Porque isso são intimidades da minha pessoa, são coisas particulares, né? Eu não preciso expor as pessoas que eu amo, que eu gosto, que me fazem bem. É verdade, né? Aqui é um canal para contar a verdade do que eu escrevi, né? Aqui é um canal para falar para vocês sobre o meu livro. Aqui é um canal para falar para vocês a importância e como eu me sinto feliz que durante essa bagunça toda apareceu um poeta, verdade, fez uma música da minha história de vida. E até isso, né, eu fui macetada, como maceta, verdade, né, uma letra de uma música da minha história. É verdade, como diz o livro, da minha história, né? Então é o que eu falo dessas mulheres totalmente intoxicadas, adoecidas, dependentes emocionais, dependentes, loucas por dinheiro, por status, por roupas, né? Eu tenho essa roupa aqui, galera, isso aqui é da Kelf. É uma das únicas camisas, blusas, isso aqui é uma blusa de lã, é verdade, né? Eu tenho, é uma das únicas peças que eu tenho da época que eu era solteira, porque é tão boa que você lava e não estraga, né? É da Kelf, dá pra vocês verem, né? É verdade, né? Então, assim, é uma peça de roupa que eu tenho de solteira. Então, assim, vamos lá. Eu casei em que ano? 2000, né? A gente tá falando em 2025. É verdade. Então, assim, se eu tenho essa peça de roupa de solteira, essa roupa deve ter mais ou menos aí uns 30 anos. É verdade, né? É verdade. Então, assim, a gente lava, né? E fica sempre a mesma coisa, né? Aí depois eu sou uma pessoa consumista. Não, eu não sou uma pessoa consumista. Por isso eu falo pra vocês, não é vergonha contar moeda, não é vergonha juntar moeda. É verdade, né? Não é vergonha. Vergonha é fazer coisa errada. Vergonha é você se manter na mídia, é você querer status, aproveitar carona e se fazer de vítima de uma situação na qual você não é vítima daquilo. Você se enfiou ali, né? Então, eu não tenho mais o que dizer, né? Eu não tenho, quando eu falo pra vocês aqui no meu canal que eu não tenho pena dessas pessoas, eu não tenho, porque quem tem pena são elas mesmas de si mesmos, né? Porque se um dia na vida alguém vir a falar comigo para eu ser conivente com alguma coisa que aquilo possa vir a prejudicar uma outra pessoa, mas é óbvio que por dinheiro nenhum do mundo eu farei. Por quê? Por causa da índole da gente, do nosso berço. Então isso foi muito importante, né? Eu falo que essas moedinhas, elas são sim meu talismã. E esse dólar, ele é meu talismã, né? Porque foi realmente quando eu saí daquela empresa, né? Eu guardei, eu tinha meu dinheirinho guardado, paguei meu tratamento, paguei, custeei, né? Tudo, né? Aluguel, contas de consumo, médicos, é verdade, né? Comida, alimento, né? Aquele ano o governo ainda ajudou, logo depois da pandemia, né? Em 2020, a gente ia ter um benefício, acho que era de R$ 600, me ajudou muito durante 6 parcelas para pagar, né, o meu aluguel. É verdade. Então, quando eu tive alta para ir trabalhar, eu tinha $1. Hoje é R$ 5 e pouco, né? É verdade. E as 4 moedinhas de 20 centavos. Então, eu tenho muito orgulho disso, porque eu não precisei passar por cima de ninguém, eu não precisei fazer mal para ninguém, né? E com tudo isso, eu só adquiri, galera, conhecimento, mais coisas boas para minha pessoa, né? Mais aprendizado e sempre andando ali, sempre aquele foco, né? Sempre naquele foco de estudar, de aprender mais, de ter mais qualificação, né? Porque é necessário. O mercado de trabalho ele exige. E eu tava vindo, né, de uma doença muito séria que foi duas, né? Mas o que abalou mesmo foi a Covid. Então, eu precisava ter aquela confiança em mim novamente, porque eu trabalhei durante 3 anos e pouco na corretora
E veio a Covid, é verdade. Então a gente precisava botar aquilo tudo para teste, para ver se a própria Covid não afetou aquilo, e não, né? E durante esse tratamento foi muito bom, porque através desse tratamento fui tudo lá atrás, né, em termos de trabalho. Todo o trabalho que eu fiz, né, antes de casar, depois que eu voltei lá do Recife, depois aqui, quando eu comecei aqui em São Paulo, de porta a porta, verdade. Então veio tudo, né? Então foi um trabalho fantástico dos neuros junto com a psiquiatria, verdade, que deu aquele up na minha vida e falar assim, olhar para aquelas moedinhas todos os dias, olhar para aquele dólar todos os dias e falar assim, o seu começo é esse, né? E é isso que você tem para hoje. Só que isso aqui tem que dobrar, tem que multiplicar, tem que, né, ir com o seu trabalho, porque você é capaz, você tem capacidade. Você fez até agora e você vai continuar fazendo, né? Então eu tenho muito orgulho. Então quando eu tô meia chateada, meia triste, eu olho, eu abro minha carteirinha. Eu falei pra vocês, né, a carteirinha que a minha mãe me deu, ela me deu na época que eu morava lá no Recife. É verdade, eu abro minha carteirinha e eu vejo lá minhas moedinhas, minhas 4 moedinhas de 5 centavos e o meu dólar. Aquilo me dá uma força, né? É a fé, aquilo que eu falo. Você tem que ter fé de verdade, mas você tem que ter fé em você mesmo, você tem que acreditar em você mesma, primeiramente, né? Porque se você não acredita em você, se você não ter fé em você, ninguém vai acreditar. A verdade não adianta. Ninguém vai acreditar. E eu acreditando na minha pessoa, eu consegui, né, depois de 2021, vários trabalhos fantásticos que eu agreguei como positivo no meu currículo, né? Isso é vitorioso para minha pessoa, elevado ao quadrado, gente, porque foram diversos trabalhos. Vocês sabem o que é uma pessoa mudar de profissão em menos de um ano, em menos de 6 meses, em menos de 3 meses, toda hora, mudando, saindo de um trabalho, voltando para... Isso não é fácil para uma pessoa que não teve um histórico desse, né? Imagine para quem teve, né? Insegurança, toda hora saindo de trabalho, entrando em trabalho, verdade. A insegurança, será que eu tenho capacidade? Aí você ser testada incansavelmente perante os médicos por causa de mulherada doente, tóxica, que acha que dinheiro cai da árvore do céu, né? E ex-relacionamento que, né, a gente brinca, né? A gente brinca. Eu brinquei muito durante algum tempo do ano passado com a minha psiquiatra, porque eu tô de alta, verdade, sobre essa situação, porque era uma coisa que impossível de acontecer, né? Se desde 2017, né, 2018, que eu fiz a carta ao excelentíssimo juiz, eu não quis contato nenhum, como que ia acontecer, né? Era uma coisa que, tipo, era um milagre realmente, né? E milagre é algo que acontece, mas não acontece com uma pessoa como eu, né? Uma pessoa determinada que realmente saiu de uma violência muito grande, né? Doméstica, que quase perdeu a vida lá e aqui, é verdade, que fez um tratamento muito sério e que jamais faria algo para ter nenhum tipo de contato com essas pessoas. É verdade. Então é isso, né? Eu falo para vocês aqui, galera, acreditem em vocês sim, porque pode dar e é verdade, né? E eu vou repetir, eu falo isso no meu livro. Toda vez que eu tô de baixo astral, eu olho para minhas moedinhas e eu olho para o meu dólarzinho. Eu falo, calma, porque eu comecei do zero quando eu saí daqui e fui para lá. Eu comecei do zero quando eu vim de lá para cá, é verdade. E eu comecei do zero em 2021 mais uma vez. Então eu não preciso começar do zero, porque eu tenho muita experiência para dar continuidade ao meu profissionalismo e à minha vida, né? E eu acho que essas pessoas que fizeram toda essa bagunça, elas têm que começar do zero uma vez para elas verem o que é dar valor a uma moedinha de 5 centavos. Eu dou, é verdade. Um beijo, meu amor, um beijo, amores. Uma boa semana pra gente e tchau, tchau. Tchau, doutora. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada de verdade. Muito obrigada por todos os ensinamentos, por todos os cuidados. Muito obrigada mesmo. Tchau, gente.